Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso treinamento. Na aula anterior, iniciamos o entendimento sobre o processo de ETL e ELT. Lembra disso? Lembra que eu trouxe um exemplo sobre a nossa rede de lojas e um e-commerce? Então, falamos sobre um relatório, falamos sobre o processo de criação desse relatório dentro do nosso banco de dados. Agora, o que eu quero trazer para vocês é um assunto muito importante, que é sobre arquitetura de dados, né? E o que vem a ser arquitetura de dados, né? A arquitetura de dados, nós podemos defini-la como o caminho que o nosso dado vai fazer desde a sua coleta, depois ele passa por diversas transformações, até que a sua informação ela é gerada, ou seja, nós pegamos esse dado e transformamos ele em informação, né? E por último, lembra que eu falei para vocês também que o nosso gestor, o que ele faz? Ele recebe aquele relatório no Excel e ele faz ali o que? Ele faz diversas análises, ele faz diversas tabelas dinâmicas, gera gráficos, ou seja, ele pega o dado, transforma em informação e no final ele cria o seu dashboard, tá? E o que esse dashboard no final ele vai servir para ele? Esse dashboard será uma ferramenta para auxiliar no processo de tomada de decisão, tá ok? Agora vamos pensar nesse exemplo que nós falamos no próximo aula, na aula anterior, né? E vamos pensar assim: nós temos na nossa rede de lojas, né, e do nosso e-commerce, nós temos um RP, né, ou seja, o nosso sistema de venda, aonde todos os nossos cadastros são realizados, tá? Nós estamos falando de cadastro de cliente, de produto, de vendedor, de loja, fornecedor, até os dados de venda, né? Ou seja, esses dados eles são imputados no nosso sistema para que a máquina, né, ou seja, a nossa empresa, ela consiga estar girando, né? Então, como é que isso funciona dentro da nossa arquitetura de dados, né? Como que o nosso processo de ETL começa a se encaixar nessa estrutura, né? Ou seja, o nosso processo de dados, ele vai concentrar nessas seguintes atividades. Nós vamos ter um mecanismo de extração de dados do nosso RP, ou seja, como nós falamos aqui em cima, que nós trouxemos aqui, né? Desde a sua coleta, né? Ou seja, nós vamos ter que ter algo que conecte na nossa base e faça a extração dessa informação. Então, o que ele faz? Ele vem, conecta no nosso RP, extrai, transforma esse dado e gera informação. Então, ou seja, esse dado, depois de extraído, depois de transformado, ele vira uma informação. Ou seja, é aquele exemplo que nós estávamos vendo, onde nós tínhamos no nosso centro a nossa tabelinha de vendas e nas suas bordas nós tínhamos o quê? Forma de pagamento, produto, item, vendedor, cliente, ou seja, nós tínhamos uma variedade enorme de informações. Então, e no final o que ele faz? Ele tira a informação do RP, transforma ela e no final ele gera aquele nosso relatório. Ou seja, tudo isso está o quê? Está alinhado com as estratégias da empresa. Então, assim, esse é o processo que o nosso ETL faz. Qual é a principal finalidade dele? Extrair, transformar e disponibilizar essa informação em algum lugar. Agora, analise esse outro exemplo de arquitetura que eu trouxe para você aqui. No desenho anterior, eu trouxe de forma macro, ou seja, não entrei a nível de detalhe. Nesse daqui, não. Aqui, nós começamos a ver como que isso funciona na prática, né? Ou seja, lembra que você agora é o analista responsável pelo setor de BI, ou seja, você precisa
disponibilizar esse dado para o seu gestor. Vamos lá ver como é que esse fluxo funciona, tá bom? Os dados, eles são extraídos do nosso sistema de origem, né? Ou seja, do nosso ERP. Em alguns casos, tá? Nem sempre isso acontece dessa forma, tá? Mas você pode se deparar com esse cenário, tá? Que essa extração, ela gere um output, né? Ou seja, algum arquivo é disponibilizado para você consumir, tá? Então, com esse dado disponibilizado, nós começamos a visualizar todas as camadas que a nossa arquitetura de BI possui, entendeu? Ou seja, o dado sai do ERP, pode ser disponibilizado um arquivo ou pode ser carregado diretamente para uma camada de stage, né? E o que vem a ser a camada de stage, né? A camada de stage é aquele local onde nós temos o dado de forma bruta, né? E o que vem a ser o dado de forma bruta, né? É o dado que é encontrado no mesmo formato na sua origem. Muitos chamam isso de as is, né? Ou seja, você tirou o dado do seu RP e armazenou na sua stage, ou seja, você trouxe ele da mesma forma como ele estava na origem, ou seja, você extraiu, você não entrou ainda na segunda letrinha do seu ETL, né, que é transformação, ou seja, nenhum tratamento é aplicado. Podemos dizer que esta camada, ela é uma camada temporária, ou seja, eu extraio o dado do RP, disponibilizo em um arquivo ou não, jogo direto na minha camada de stage, e toda vez que esse ciclo aqui ocorre, o que acontece? A camada de stage ela é limpa, ou seja, os dados são apagados, e uma nova extração ela é feita e novos dados são disponibilizados, tá ok? Partindo desse princípio, avançamos para a segunda camada, né, que é a camada de ODS. Aqui não. Aqui nós já começamos a trabalhar a segunda letrinha, ou seja, os dados passam por um processo de transformação. Nessa etapa, os dados são normalizados e separados em tabelas, tá? Essas tabelas podem ser tabelas de dados mestres e tabelas de dados transacionais, tá? Para ficar mais claro o entendimento, o que é uma tabela de dado mestre, né? É o dado, por exemplo, do seu cliente, é o dado do vendedor, é o dado da loja, do produto, e o que vem a ser um dado transacional é o dado da venda, ou seja, é o fato que aconteceu. Quando eu passo da camada de ODS, eu entro em uma outra camada chamada DW, ou camada de Data Warehouse, tá? Nessa camada, aqui, nós começamos a ver esse formatinho aqui dos dados, ó, famoso formato estrela. Mas também nós podemos encontrar estruturas que não estejam no formato star esquema, tá? Estejam em um outro formato, que é um formato chamado Snowflake, tá ok? Vamos voltar aqui. Isso aqui eu vou abordar um pouco mais à frente, tá ok? Não vou dedicar muito tempo aqui agora não, tá ok? A próxima camada é a camada OLAP, ou seja, é aonde eu transformo esse dado de uma forma analítica. Eu já criei a minha fato, eu já criei a minha dimensão e agora eu vou criar o meu cubo, ou seja, eu vou ter 3 dimensões, 4, ok? E a última camada é o quê? É a camada de visualização, de dashboard, ok? É onde depois que o meu cubo ele é construído, eu disponibilizo esse dado no meu cubo para ser consumido por uma ferramenta de front-end. Pode ser um ClickView, pode ser um Power BI, um Tableau, tá ok? Então, pessoal, na aula de hoje, o que eu queria trazer para vocês é esse entendimento, tá ok? Do que vem a ser uma arquitetura de um ETL, para que você possa conhecer todo esse processo de extração, transformação e carregamento de dados, tá?
Isso é muito importante, tá? Quando nós começarmos a entrar num assunto sobre ELT, observe que as letras elas mudaram, né? Mudaram e o processo também, naturalmente, ele vai mudar, tá ok? As etapas vão se inverter, mas não muda muita coisa não, tá ok? Fica tranquilo. Qualquer dúvida, eu peço que você me envie por e-mail, que eu estarei respondendo para você, tá ok? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.